Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária General Severiano. Sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu venho trazer para vocês algumas informações da coletiva do Arthur Jorge, né? Depois da nossa vitória sobre o Atlético Goianiense no Newton Santos, na última quinta-feira. Teve algumas dúvidas que ficaram no ar e algumas perguntas bem interessantes que fizeram para ele na coletiva e é bom trazer para vocês essas respostas, são importantes, que são dúvidas que eu mesmo tinha, acredito que boa parte de vocês, torcedores do Botafogo, também tenham. Que a primeira é o seguinte, qual foi o real motivo do Tiquinho ter ficado no banco de reservas, né? Inclusive, mídia tradicional é complicado, né? Eu tava vendo em um canal fechado pré-jogo, os caras já estavam mandando lá, usando o termo Tiquinho Soares é barrado do jogo, já querendo mandar uma vibe de que poderia ter alguma rusga entre o Tiquinho e o Arthur Jorge, uma possível briga, o Tiquinho como se tivesse tomado uma punição, ter ficado no banco, inventando coisa ali, né, pra tentar, né, ferrar com o ambiente do elenco, como não foi a primeira e não será a última vez que tentam fazer isso, mas bem ridículo. Eu já não acreditei nem um pouco nisso e depois o próprio Arthur Jorge respondeu por que o Tiquinho Soares ficou no banco. Simples. Arthur Jorge teve uma conversa com o Tiquinho, extremamente amigável, numa boa, não foi nada assim. Igual o Bruno Lage fez ano passado, né? Treina a semana inteira com o Tiquinho e aí na hora, no estalo, deixa o cara no banco. Não foi nada disso. Foi conversado com o Tiquinho já alguns dias atrás, ele falou, olha, é mais sensato a gente fazer uma rotação no elenco, trocar jogadores. Acho que é bacana você ficar no banco para você se poupar fisicamente, porque a gente vai ter uma sequência de jogos difíceis, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Então é para você não correr risco de uma lesão desnecessária. Então fazer uma rotação no elenco, porque é uma coisa comum na Europa. Nos times europeus a gente vê isso. Inclusive é muito comum o time ter o time titular da liga, tem o time da Copa, com exceção de Champions League, né? Champions League o pessoal joga o máximo possível, com os melhores jogadores. Agora uma Copa, sei lá, se é na Inglaterra, uma Copa uma FA Cup, uma Copa da Liga, se é na Espanha, uma Copa do Rei, os times geralmente têm um time diferente. O próprio goleiro, tem o goleiro da Liga e o goleiro da Copa. Então na Europa é muito normal isso, você fazer uma rotação do elenco, mesmo porque, né? Hoje a gente tem condições de ter um elenco mais numeroso e um elenco forte. Não temos por que ter 11 jogadores, mesmo porque humanamente é impossível. O cara joga 38 rodadas de Brasileirão, o mesmo cara. Tem que ter uma rotação. Então é uma coisa totalmente normal, totalmente tranquilo. Ele explicou na coletiva isso. É por isso que quem ficou no banco, para ele ser poupado. Ele foi conversado com ele concordou. Tudo numa boa, sem rusga, sem intriga nenhuma. Que um canal fechado que eu tava vendo já tentava mandar esse caô ali, não tem nada disso. Totalmente tranquilo, totalmente normal ali. Depois, inclusive, o Tiquinho, quando entrou, fez uma partidaça. Talvez, não sei se é a melhor partida do ano dele, mas uma das melhores. Jogou muito ali, muita raça, criou muitas jogadas. Era para ele ter tido uma ou duas assistências, né? Se o Júnior Santos e o Jefinho colaborassem ali nas finalizações. Então, o primeiro ponto é esse. Nada de treta, nada de rusga do Tiquinho ficar no banco. Foi uma opção ali, foi conversado, o Tiquinho foi avisar disso e concordou com isso. Achou sensato também. Outro ponto, uma pergunta muito boa que um dos jornalistas fez foi em relação a esse esquema com 4 atacantes. O porquê desse esquema com 4 atacantes, assim, é a principal ideia de jogo dele, o cara perguntou se ele vai forçar nisso, mesmo que mude alguns jogadores tanto de posição como de característica, né? Porque ele até citou, porque assim, o Jefinho e o Luiz Henrique têm jogado mais por dentro, eles rendem mais nas pontas, mais abertos. Também a parte defensiva que eles acabam tendo que fazer acaba desgastando mais eles podem perder um pouco de potência para a parte ofensiva. E também não tem feito tão bem essa parte defensiva, essa recomposição, né? Tem deixado a desejar e acaba desgastando e aí não consegue fazer tão bem o que eles estão acostumados e fazem bem e com essa marcação mais ou menos. A pergunta foi essa, né? Por que esses 4 atacantes? Aí o Arthur Jorge disse que não é nem pelos 4 atacantes em si ser uma formação tática cravada, que ele só vai jogar assim daqui pra frente, mas mais pelo fato de uma ideia de jogo, de um futebol mais propositivo. Ele quer um futebol mais fluido, com passes rápidos, com um time mais incisivo. Então ele viu
que com os jogadores do Botafogo, essa formatação de 4 atacantes meio que faria o time ter essa visão mais ofensiva e se aproximar mais desse estilo de jogo que ele quer. Então ele deixou claro que não foi pelo esquema em si, não, jogar 4 atacantes eternamente aqui, vamos, isso aqui é a qualquer custo, não é bem isso, é mais pela ideia de jogo. Ele fala que jogando desse jeito, o time vai se adequando a esse estilo de jogo mais ofensivo e mais dominante contra qualquer adversário, seja time mais forte, mais fraco ou um time equivalente. Então essa foi a resposta dele. Eu achei bem interessante, que eu realmente estava bem receoso. Eu acho que o nosso time não, nossos jogadores não têm características para esse tipo de jogo. Porém, ele deixou em aberto que esse esquema não vai ser eterno. Isso é mais pelo momento, pela ideia de jogo, ele acha que é o mais fácil dos jogadores absorverem e jogarem desse jeito mais incisivo, mas que pode ser alterado. Ele deu a entender isso. Ele não falou que vai ser alterado, mas deu a entender isso, né? Deixou em aberto. Então, eu fiquei um pouco mais tranquilo, que eu estava bem receoso, porque a defesa fica muito arrebentada com esses 4 atacantes, e ainda com o Jefinho e com o Luiz Henrique não faz uma recomposição defensiva tão boa, vira praticamente 4-2-4. Mas nesse último jogo já teve uma evolução da defesa, do posicionamento, tá longe, tá perfeito. Inclusive uma coisa legal do Arthur Jorge é que ele se mostrou bem sensato. Depois da vitória, né, contra o Atlético de Goiás, ele não foi assim, não, agora já tá tudo encaixado, agora é só partir pro abraço. Ele foi muito pé no chão, ele falou, olha, tá longe de ser o que eu espero, jogadores têm que encaixar mais o esquema, precisamos evoluir bastante. Ele inclusive falou que o time sofreu muito, muito mais do que precisava realmente, né? A gente, Botafogo quase morreu do coração nos últimos 20 minutos ali. Aquele 1-0 ali, daquele karma miserável dos gols nos últimos minutos que a gente tá tendo desde o final do ano passado. Batia na cabeça, até latejava toda hora. E aí ele falou que tem muito que trabalhar, que o time sofreu muito, ele usou até um termo, a gente foi muito mais sofredor do que mandão, ele falou mandão, só que ele falou mandão no sentido de dominante, né? Deu para entender claramente. O time foi muito mais sofredor do que dominante, eu quero um time dominante, que domine os adversários, não com esse sofrimento todo. E assim, pessoal, se for parar para pensar, nosso primeiro tempo foi muito bom. Nosso primeiro tempo tivemos, como eu falei, se os caras caprichassem mais na finalização, Júnior Santos e Jefinho, a gente poderia muito bem ter feito 2-3-0 no Atlético Goianiense. E aí com certeza não teria esse sufoco miserável ali com 1-0 nos últimos minutos ali. Então o time jogou. E ofensivamente, para mim, foi bem. Teve uma melhora considerável ofensivamente. Defensivamente tem que melhorar muita coisa, mas já teve uma evolução em relação àquela peneira que vinha sendo jogos anteriores ali. Ainda tem que melhorar, ainda dá moles, ainda erra em posicionamento, mas também tem que lembrar que é só o terceiro jogo do cara, né? Menos de 20 dias ali, poucas sessões de treinamento, então fiquei contente com a postura da última quinta-feira e o Arthur Jorge se mostrou muito sensato, muito sereno ali, entendendo muito bem que tem muito que ser feito, e que está longe de estar um primor ali. O nosso Botafogo, né, que vai trabalhar bastante. Então essas foram as principais respostas, as principais coisas que ele disse na coletiva, que eu achei interessante e queria trazer para vocês aqui. Agora deixe aqui mais nos comentários o que vocês acham, se vocês assistiram a coletiva também, se tem mais algum ponto que vocês acharam que seria bacana dizer aqui. E claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupo de Botafoguenses, outras redes sociais, porque é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, valeu!